Olá, queridos estudantes do primeiro ano do ensino médio da mediação tecnológica do estado de Rondônia, gente. Vamos para a revisão? Vamos lá analisar, vamos ver o que nós estudamos. Vamos reforçar o nosso conhecimento para podermos fazer a nossa atividade? Vamos lá? É hora de revisão. Vamos lá. Olha aí. A origem do cosmos segundo a fé, né, e a razão, que é a ciência. Revisão de conteúdo. Primeiramente, nós vimos que o surgimento do universo da fé cristã, ok? Essa teoria vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí Deus criou a luz, que é o dia, depois a noite das trevas, tá? Logo para frente, Deus criou terra e o mar. Muito legal, né? Já foi formando, ó. Pega o quebra-cabeça aí. Depois Deus disse, produza a terra plantas e ervas. Aí foi nascendo as plantas, né? Ó. Aí depois Deus fez o sol, né? Tá aqui. A lua, bem aqui. E depois as estrelas, né? Olha aí. Deus criou também os seres vivos, peixes e aves, né? Tá aí, ó, por isso que nós pescamos hoje, porque Deus o criou para nós, né? Para podermos buscar. Vimos também que Deus disse, façamos o homem, olha aí, ó. A imagem, né? A nossa imagem e semelhança. Depois ele viu que o homem estava sozinho. Aí ele criou o quê? A imagem de Deus criou o homem e a mulher. Tá aí, ó. Muita gente diz, né, na Bíblia diz que é Adão e Eva. Os primeiros, né? Então pode ler, tá, na Bíblia e vocês percebem que tem essa teoria. Muito legal. Agora, o que a ciência vai dizer, gente? Sobre o surgimento do universo. A teoria de quê? Do Big Bang, ó. Por que essa é uma concentração alta de energia que explodiu? Aí foi dando origem às coisas imperfeitas. Foi esfriando, né? Que elas saíram quente, muito quente. Aí foi criando os planetas, condensando, ó, né? Aos poucos, esse universo que temos hoje. Elaborada pelo astrônomo belga Georges, né, Lemaitre. Bem interessante isso. Após isso, nós vimos que essa teoria sustenta que o universo surgiu a partir de quê? Da explosão de uma única partícula. Nós explicamos isso aí, que é capaz de formar rochas depois. Nós vimos. Por exemplo, o átomo principal, primordial, né, o primeiro, causando um cataclismo cósmico inigualável, ou seja, imenso, né? Inigualável que a gente não consegue imaginar. Cerca de quanto tempo? 13 bilhões, né, e 800 milhões de anos atrás. Bem antes, tá? Essa mesma teoria, né, do Big Bang, ela afirma que o universo está em quê? Em contínua expansão. O que é contínua expansão, gente? Vamos reforçar esse ponto. Contínua expansão é que ele é um pontinho pequeno, aí ele deu a explosão e foi se alastrando como se fosse um tono, né? Um cone, tá? Um cone tem a ponta, né? E ele vai aumentando. Quando você fala dentro do cone, a sua voz ela se lastra, né? Porque o cone está aberto lá no fundo. É mais ou menos essa ideia, tá? Eles, além de afirmar a questão do Big Bang, eles afirmam que essa teoria, né, está em constante expansão, o universo. Alguns podem, como curiosidade, pode pesquisar. Alguns dizem que tem um Big Crush, que o universo retornará. Será que é verdade? E aí? Que sei, né, para vocês pesquisar. Mais um ponto. Pesquise lá. Olha, não fique somente nessas teorias. Busque outras. Às vezes você estuda tanto sobre as teorias, você vai analisar e criar a sua. Muito interessante. E cabe às pessoas ouvir
né, ouvir a sua teoria e dizer, ó, eu aceito ou não aceito, etc. Agora faça uma atividade, tá? Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Boa atividade. Olá, queridos! Posso beber água? Deixa eu beber água. Garganta seca. Dá trabalho, né? Dá trabalho depois, né? Esquenta não, tenha paciência. Já? Pode. Olá, queridos! E aí, conseguiram responder as atividades? Professores presenciais, manda pra gente essas respostas. Verifica aí se os estudantes fizeram, tá? E se eles também criaram alguma teoria nova. Vamos lá, analise bem o caderno deles. As atividades, vamos lá, qual é a resposta? Está bem fácil, vamos lá, respondam. Tirando dúvidas, vamos resolver o quê? Atividade de sala, gente. Vocês já responderam, mas eu vou dar uma ajuda e comparar, tá? Questão número 1. No instante, 1 trilhão de trilionésimo de segundo após o quê? Essa teoria, o Big Bang. O universo quente e denso se expandiu com o quê? Com tanta rapidez incompreensível para os padrões humanos. Não é capaz de imaginar isso. Dando origem ao escopo astronômico. Daí, ó, a matéria esfriou e os mais diversos tipos de átomos começaram a se formar e esses se condensaram e formaram os corpos celestes do universo atual. Ó, continua aqui, tá? A pergunta é, os fatos narrados acima deram origem a quê? Aqui, ó, esse fato. Esfriou, né? Nós falamos. Deu origem a quê? Vamos lá. Será que foi aos planetas? Será que foi ao Brasil? Será que foi aos oceanos? Será que essa narração que deu sobre os corpos celestes, sobre a chuva? Ou será que é sobre o criacionismo? Qual a resposta? Quem respondeu aí? Será que é a B do Brasil? Será que o Brasil surgiu a partir dessa explosão? Vamos lá? E aí, qual é? Responda para nós. Então, acertou quem optou pela alternativa? Gente, tá muito fácil essa, ó. Os planetas. Né? Tá ótimo. Tá aqui, ó. Formaram os corpos celestes depois do esfriamento do universo atual. Daí, deram origem o quê? Aos planetas. Em geral, e as estrelas, etc. Ao Sol, né? A questão 2. A origem de tudo sempre foi a principal cogitação da humanidade. Sempre, né? O ser humano quer saber. Sempre houve curiosidade em saber sobre a origem das pedras, dos animais, dos planetas, das plantas, quer dizer, e dos planetas, das estrelas e de nós mesmos até. E a principal de todas, com certeza, é a origem do universo, como um todo. Tudo o que existe nele. Bem legal, né? Porém, ó, a pergunta é, a teoria pela qual é baseada na criação de tudo, a partir de um único criador, é chamada de quê? Big Bang, extraterrestres, materialismo, criacionismo ou apeiron. Tá aí, ó, gente, tem várias. Tem de OVNIs, né, de outros planetas, tem dos filósofos, tem... Qual a teoria em que existe um criador único que criou tudo? Nós vimos nessa aula, tá? Numa perspectiva, o quê? Vamos lá? E aí, professores, estão mandando respostas? Qual será a alternativa? Big Bang? Será que o Big Bang alguém criou, né, a partir do nada, de tudo que foi criado? Será, gente? Bom, vamos eliminar o Big Bang não, porque isso aqui é da ciência, né? Ó, ciência. Extraterrestre não, daqui tem os ufólogos, né? Que estudam isso. Materialismo, não, gente, é questão do querer aqui, de posse.
Apeiron não, apeiron significa indeterminado. Ó. Foi criado por Anaxim, né? O filósofo. Então sobrou qual? Alternativa D. Criacionismo, gente. Então a teoria da origem de tudo pela fé, né? Pela fé cristã, no caso, que nós vimos na aula aí, ela é chamada de criacionismo. Ou seja, Deus superior, né? Criador de tudo. Muita gente acredita, né? Está escrito no livro do Gênesis. Interessante saber disso, ok? Vamos lá para a próxima. Se liga no Enem, olha aqui, queridos. O Se Liga no Enem é uma parte, né, em todas as disciplinas pelas quais vocês terão alternativas que já caíram nas versões do Enem anterior, anos anteriores, e alternativas parecidas, tá? Que vai na linha do Enem. Por que isso? Porque você ao chegar lá no terceirão, quando for fazer a avaliação do Enem, você já está familiarizado, já o conhece. Ou seja, alguém que aqui, né, nessas aulas apresentou para vocês todas as disciplinas, questões do Enem. Ou seja, vou fazer bem o Enem aqui, mas por quê? Os professores me apresentaram ele. Trouxeram ele para o meu meio, né? Então pega esse Enem e se liga, tá? Vamos lá? Qual é a alternativa? Olha aí, ó, 2018 com adaptações. Quer dizer que foi adaptada, tá? Mais Big Bang do que Bang, né? Mais Big do que Bang, mais grande, né? Do que explosão. A comunidade científica mundial recebeu na semana passada, né, uma suposta confirmação oficial de uma descoberta sobre a qual se falava com enorme expectativa há alguns meses. Pesquisadores do Centro de Astrofísica de Harvard revelaram ter obtido a mais forte evidência até agora de que o universo em que vivemos começou mesmo pelo Big Bang. Ó. Mas este não foi uma explosão, e sim uma súbita expansão de matéria. Ó. Então já disse que não é explosão, né? Mas a matéria expandiu. E energia infinitas concentradas em um ponto microscópio, que, sem muitas opções semânticas, os cientistas chamam de quê? Singularidade. Ok? Essa semente cósmica, ó, ele chama de semente, né? Permanecia em estado latente. Sem que exista ainda mais uma explicação definitiva, começou a inchar rapidamente, né? No intervalo de um piscar de olhos, ó, muito rápido. Então, por exemplo, seria possível, portanto, que ocorresse mais de 10 trilhões de Big Bang. É a possibilidade, ok? É um texto de Alegrete, né? Na revista Veja. Ó, no título proposto para esse texto de divulgação científica, ao dissociar os elementos da expressão Big Bang, a autora revela a intenção de que evidenciar a descoberta, né, recente que comprova a explosão de matéria e energia. Será que ela queria evidenciar isso? Ou ela queria resumir os resultados de uma pesquisa que trouxe evidências para a teoria do Big Bang? Será que é isso? Ou ela queria destacar a experiência que confirma uma investigação anterior sobre a teoria de matéria e energia? Será que a autora queria evidenciar isso? Ou ela queria condensar a conclusão de que a explosão de matéria e energia ocorre em um ponto microscópio? Será que ela queria evidenciar isso? Ou aí, ela queria sintetizar a ideia de que a teoria da expansão de matéria e energia substitui a teoria da explosão. Vocês viram o título, né? Mais big, mais grande do que explosão. Eles falam que não foi uma explosão. Aí, segundo o texto, ela diz. Mas que a matéria se expandiu realmente. Mas não a partir de uma explosão. Mas um átomo se concentrou muita energia e começou a expandir. Tá? A crescer. Então é nesse sentido. Você pega um balão, né? Enche de ar, ele vai crescendo. Ao ponto de explodir o balão. Mas aí nesse caso ela disse que foi mais, né? Uma grandeza, né, de crescimento do que uma explosão. E o que ela queria
Qual é a questão? Manda para nós agora. Responderam? Essa tá nível médio, tá? Aproximando do nível difícil. Qual é a resposta? E aí, conseguiram? Vamos lá, passa para nós. Então, quem optou pela alternativa E, gente? Acertou, olha aí, parabéns, viu? Ela queria sintetizar a ideia de que a teoria da expansão de matéria e energia substitui o quê? A teoria da explosão. Quer ver? Vamos ver lá no o tema, daqui, ó, mais Big do que Bang, ó, mais expansão grande, né, do que explosão. Então o tema já diz a resposta, ela queria evidenciar, sintetizar essa ideia, né, nesse sentido. Muito legal, ó. Questão do Enem, raciocínio, né, pensamento e gerar novas ideias. Então o Enem é para isso, para a gente se familiarizar com as questões que caem nele. Então vamos lá para a próxima pergunta. Na teoria do criacionismo, o que Deus criou primeiro? Primeira questão nós vimos sobre a teoria do criacionismo, não é verdade? Que Deus criou tudo, né, a partir do nada, pela vontade, porque Ele quis fazer isso. E o que Ele criou primeiro? Será que Ele criou o homem? Criou a mulher, depois o homem? Criou as aves? Criou a noite, o dia? O que Ele criou primeiro? Vocês já analisaram, já pensaram por isso? Pega aí a sua Bíblia também, está lá no livro. Vamos lá, praticar. A Bíblia também é um livro para a gente fazer análise filosófica, análise científica também, tá? E da fé, principalmente, né? Vamos lá. Ela é um livro de Bíblia, é uma biblioteca, né? Dentro de um livro. Qual é a resposta? E aí, vamos lá? Responderam? O que Deus criou primeiro? Vamos lá, qual a resposta? Tá aqui, ó, interrogação. Vamos lá, professores, qual a resposta mais adequada? Então tá aí, gente, ó. Lá no livro da Bíblia, né? Ó, Gênesis, capítulo 1. Tá lá no início, gente, ó, os primeiros versículos. Vocês vão perceber o que Deus criou primeiro. Então já diz tudo, né? Primeiro ele encontrou, né, algo vazio, né? Algumas teorias dizem que era o caos, né? Algumas teorias dizem isso, não na cristã, tá? Aí diz que estava um vazio, como se fosse o infinito, né? O nada. Aí ele chegou e disse, vou fazer algo, né? Vou modelar um pouco essa ideia. E agora, o que eu vou criar primeiro? Aí ele diz, ó, Deus mesmo, tá aqui, ó. Criou o quê? Os céus e a terra, gente, né? Muito legal. Não foi primeiro o homem, né? E nem primeiro a mulher. Isso foi logo mais, tá? Aí, ó, lá no segundo diz, a terra estava informe e vazia. Ó, tá aqui o vazio, né? As trevas cobriam o abismo, né? A escuridão. E o Espírito de Deus pairava sobre o que? As águas. Mas primeiramente Deus criou o céu e a terra. Então aí essas são nossas duas teorias. Quem acertou, colocou, né? Quem colocou o céu e a terra acertou. Se eu perguntar sobre o Big Bang, já é outra forma e outra maneira de análise, tá? Então assim, ó, essas duas formas de pensar, essas visões de mundo, de criação, elas foram apresentadas à comunidade científica e da fé para que as pessoas tiverem pelos questionamentos que ela tem, porque o ser humano ele se questiona, ele quer olhar, ele quer ver, ele quer dizer, ó, como surgiu as coisas, eu não posso estar nesse mundo e não saber. Eu posso analisar, ó, como surgiu o meu tênis, né? Como surgiu minha camiseta, né? Como surgiu o meu celular. Então é uma pesquisa que você vai chegar em algum ponto finito. Agora, como surgiu o universo, a impressão que dá é uma grandeza muito enorme. Ela é ampla, é uma visão assim aprofundada, vai longe, infinitamente, às vezes dá uma impressão que é isso. Poxa, como é que eu vou saber como surgiu as coisas? Porém, analisa essas questões, essas teorias que já estão aí, né? Mitológica, da fé e da ciência. Daí eu vou tirar minha conclusão no futuro, qual eu vou acreditar e supostamente qual a verdadeira. Então, nessa perspectiva,
Eu estou aqui nesse mundo, mas estou cercado, né, de uma grandeza tão imensa, né, que as pessoas percebem que eu não estou sozinho nesse mundo, né? Então essa é a nossa aulinha sobre as teorias do universo, tá? Ok? Então, boa aula, vai além, não fique só nelas. E um abraço, até mais.